Bem-vindo nessa manhã, né? Agradável, nem frio, nem chuva, né? Tá meio ameno o tempo, então tá muito gostoso. É só o momento de realmente nós agradecermos a oportunidade, né? Da gente poder estar aqui, vindo procurar abastecer a nós mesmos, né? Que somos a nossa alma dentro desse corpo, né? Muitas pessoas ainda não entendem isso, só vivem esse processo mais carnal, né? A gente precisa viver os dois, porque a gente está no momento carnal, mas a gente tem que entender o nosso espiritual. Então, que nós possamos aproveitar nesta manhã, né, a palestra do nosso irmão Nazato, e tudo aquilo que a gente vai recebendo, que a gente vai começando a internalizar, né, para nós mesmos, porque nós precisamos conhecer a nós mesmos, né, para poder melhorar a nossa caminhada. Muitas vezes a gente pensa que queremos mudar o outro, né? E às vezes é um ledo engano, porque ninguém muda ninguém, né? A gente muda quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente entende que a gente está aqui por um grande propósito. Não estamos na Terra por acaso, né? Pedimos, imploramos para estarmos aqui. Mas aquele momento de sofrimento é que a gente às vezes esquece de se conectar com o Pai, né? Para pedir para Ele a calmaria, né? O socorro, para que a gente possa enxergar o que a gente precisa fazer na nossa mudança, para a gente viver com mais felicidade, espalhando o amor de Jesus, né? Fazendo a caridade que cobre esses pecados que a gente errou, né? Porque é um processo normal, não há julgamento conosco. Então, nós temos a nossa abertura, se alguém vem pela primeira vez, após a abertura nós temos a palestra com o irmão Nazato, depois nós temos o passe, né, que é uma troca de energia, e depois nós temos a aplicação também. Então, se sintam todos à vontade para usufruir daquilo, né, que quiserem. Nós temos também um dizer lá que a gente pode trazer a aguinha, né, lá na palestra que a gente joga na mídia lá, né? Podem trazer uma aguinha para fluidificar, para colocar o remédio que às vezes a gente necessita, né? Então se sinta à vontade também se quiserem trazer a aguinha para ela ser fluidificada. Porque nós apenas somos instrumentos, né? Então nós convidamos a todos, se quiserem fechar os olhos da carne, para que nesse momento, Pai de infinita bondade, que nos permitiu estar aqui nesta manhã, que nós possamos descortinar o véu da nossa ignorância, para que a gente possa entender qual o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra. E este é o momento de nós estarmos aqui para aprender aquilo que nós necessitamos. É pouco o dia de hoje, sim, mas a todo momento é o momento da gente estar se conectando com Deus, com o nosso anjo de guarda, para a gente poder continuar a nossa caminhada aqui na Terra e entender este nosso processo, porque ninguém é daqui. Nós apenas estamos aqui numa passagem, como diz a música, né? A gente está entrando no trem e vai ter um momento que a gente vai fazer a parada e retornaremos à nossa verdadeira casa. Então, que nós possamos estar preparados para este momento. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade aqui na manhã de hoje, por todos esses irmãos de luz que estão aqui para nos auxiliar e todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui para aprender. Que assim seja. Pode ser você abrir para nós? Obrigada. Então, vamos ver o que nos trouxe na manhã de hoje. Então veio para nós, fora da caridade não há salvação. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se escribas, não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum como todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus,
separa-os em vez de incitá-los ao amor dos seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, eles o afastam um dos outros até o campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e em qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizavam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo, e é a lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo porque nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente dos espíritos de categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, pois que a máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo, porque é fora da caridade que não há salvação. Então, passa a palavra ao nosso irmão Nazar. Obrigado, Zântia. Bom dia. Bom dia. A capacidade da gente fazer silêncio por algum tempo já é coisa rara nos dias de hoje, né? Eu não sei se vocês repararam, mas nas mensagens de WhatsApp, quando tem 19 segundos, a gente coloca na velocidade 2. Porque a gente tem pressa, muita pressa. Então, parabéns a vocês que tiram tempo para estar aqui e se propõem a fazer silêncio. Quando eu falo no silêncio, eu não me refiro só no silêncio do arrastar as cadeiras, das conversações, mas eu falo do silêncio interior, do acalmar a mente. Acalmar a mente. Se desligar daquelas outras coisas que nos levam para fora, nos levam para longe. Nós sabemos muito bem que em ambientes até mesmo como este, às vezes, há um corpo sentado aí na cadeira. Mas a alma que habita esse corpo muitas vezes não está aí. Porque essa pessoa às vezes não compreendeu que é um ser complexo, formado pelo menos por 3 corpos. O
corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual, para que haja presença sentida, vivida. Precisamos estar no aqui e agora com estes 3 corpos reunidos. Se nossos pensamentos estiverem dispersos, é como se parte de nós estivesse lá onde o pensamento está. E nesse caso, a gente não está inteiro. Então procuremos nós todos permanecer inteiros por alguns minutos aqui. Eu creio que cada um que está aqui porque precisa estar aqui. Senão, não estaria aqui. Às vezes a gente vai num lugar bonito, vê uma paisagem bonita e pensa, fulano, que eu gosto muito, precisaria estar aqui para ver isso. Beltrano tinha que estar aqui para ouvir tal coisa, faria tão bem para ele. Mas acredite, se essa pessoa não está, é porque ainda não era a hora dela estar. É a sua hora de estar. E às vezes a gente acha que é a hora do outro e não é da gente. Mas é a hora da gente. Então, nessa hora da gente de estarmos aqui, procuremos aquietar bem o nosso coração, a nossa mente e sorver tudo aquilo que é para nós. E alguma coisa do que eu direi é para cada um de nós. Inclusive para mim. Eu me propus a falar sobre o perdão. Porque a mágoa, o ressentimento, é um fardo muito pesado para carregar. Ele consome muita vida, consome muita energia. E só há motivo, só há razão de alguém perdoar se esse alguém estiver magoado, ressentido. Quem não está magoado ou ressentido com alguma coisa não tem o que perdoar. Não há o que perdoar. Alguns de nós podem dizer, não, mas eu não tenho ressentimento com ninguém, não sinto mágoa com ninguém, estou em paz. Eu arrisco dizer que poucos de nós podem afirmar isso com plenitude. Se a gente olhar para trás, lembrar de alguém, de alguma situação incômoda, alguma situação que aborreceu, alguma coisa que a gente chama um problema, uma desavença, alguma traição, alguém que logrou alguém que passou a perna em alguém que disse alguma coisa que ofendeu. Se a gente olhar para esse momento e achar graça disso, é porque a gente está curado disso. E aí não precisa mais perdoar porque já está perdoado. Agora, se a gente olhar para isso e sentir um resquício mínimo que for, de alguma coisa, aquela que mexe aqui no estômago, aqui nessa parte gástrica, nesse chakra aqui embaixo, se a gente sentir que alguma coisa não fluiu, que alguma coisa incomodou, puxou, trancou, que a gente não achou graça, que a gente não é capaz de rir daquilo ainda, é porque ainda a gente não curou. Se não curou, é porque ainda precisa do perdão. É porque ainda ali tem um pouquinho de mágoa. É porque ainda ali tem um pouquinho de ressentimento. Então, que a gente consiga olhar para essas questões e soltar esse passado que incomoda, deixar ele lá onde ele deve estar. Que a gente consiga se libertar desse fardo que a gente arrasta, que a gente carrega. Há uma frase muito bonita, até que roda pelas internets aí afora, que diz que quando alguém não se movimenta, ou melhor, diferente, a gente quando se movimenta é capaz de sentir o peso das correntes que nos prendem. Se a gente não se movimentar, a gente não sente o peso da corrente a qual a gente está amarrado. Se movimentar é sair do comodismo, olhar a vida de uma outra forma, buscar novos entendimentos, novos pontos de vistas, novas percepções, um novo jeito de olhar as coisas. É sair da mesmice, sair do comodismo, sair das velhas crenças, e quando a gente faz isso, a gente se movimenta, mexe com a água parada, o limo levanta, a sujeira levanta, e muitas vezes causa um desconforto. Se causou um desconforto, era porque precisava sair dali. E quando a gente se movimenta, a gente sente o peso da corrente que nos prendia àquela situação. Perdoar tem a ver com isso. Soltar aquilo que incomoda. Deixar ir.
E Mateus, no capítulo 5, no versículo 25 a 26, diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministério da justiça e não sejas metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Jesus disse isso. O evangelista Mateus relatou. Ora, reconciliai-vos o mais depressa possível enquanto estáis a caminho com o teu adversário. Que caminho é esse? É essa jornada terrena, essa reencarnação. Reconcilia-se com aquele que, quando você lembra dele, dá um sentimentozinho ruim. Ali tem uma coisa para ser acertada. Eu estou falando da maneira mais sutil, porque há aquele que a gente lembra com raiva, com ódio, com vontade de se vingar, desejando o mal, querendo o mal dessa pessoa. Há essas situações, porque nós somos imperfeitos. E a nossa imperfectibilidade faz com que a gente seja capaz de sentir e nutrir esse tipo de sentimento. Mas é para se reconciliar com essa pessoa. E às vezes essa pessoa está dentro da nossa casa. Às vezes essa pessoa é a esposa da gente, o marido da gente, o filho, a filha, o cunhado, a sogra. Às vezes é o colega de trabalho, às vezes é um funcionário, às vezes é o patrão. Está tão pertinho. Aquele que a gente não gosta, que tem uma desavença, raramente está longe. E de toda forma, perto ou longe, geograficamente, fisicamente, a gente sempre está perto porque está ligado, vinculado emocionalmente pelo desamor. Então é preciso se reconciliar com essa pessoa, pedir o perdão para essa pessoa. Mas lembremos-nos todos, só precisa pedir perdão quem está ressentido e quem está magoado. Senão não precisa. Porque quem não tem ressentimento e nem mágoa, não tem do que pedir perdão. Está tudo bem? Ah, mas a pessoa disse tal coisa. Não me ofendeu. A pessoa te chamou de mentiroso, não me ofendeu. A pessoa te caluniou, não ofendeu. Se for motivo suficiente, a gente vai para a delegacia, abre um boletim de ocorrência, porque as pessoas não podem sair por aí caluniando os outros, difamando. Existem leis humanas para isso, se não quisermos olhar as leis universais, as leis naturais, as leis de Deus. Mas a lei para isso. Então, se alguém se sentir constrangido e isso infringiu a lei, está aí os processos, encaminhe. Mas não se prenda em demasiado nessas questões. Então é preciso se reconciliar, porque se deixarmos para essa reconciliação acontecer no plano espiritual, ela vai ter outro peso. E a gente terá perdido muita vida no processo, muita vida enquanto caminhamos. E qual o juiz que vai julgar a gente? É o juiz da nossa consciência. A consciência é o nosso maior juiz. Não é Deus, porque muitos de nós, a religião contribuiu muito para isso, ao longo dos milênios, ao longo das nossas encarnações, para nos mostrar um Deus criado à semelhança nossa. Foi invertido. Não fomos nós para muitas religiões, para muitas das nossas cabeças, não somos nós que somos criados à semelhança de Deus. Foi Deus que foi criado à nossa semelhança, tanto é que a gente vê um Deus que fica magoado. Um Deus que se ofende se eu fizer as coisas erradas. Um Deus que se vinga de mim. Me ameaça de botar no inferno para nunca mais sair se eu fizer as coisas erradas. As religiões fazem isso tradicionalmente, usando o Velho Testamento, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus irado, um Deus que não perdoa, um Deus que não é amor. Para quê? Para impor o medo, para manipular e para cobrar, para ganhar dinheiro. Muita gente vive da fé, e para viver da fé, da exploração, precisa usar o medo. As pessoas são domesticadas, as pessoas têm receio de perguntar, receio de aprender, receio de soltar as correntes que as prendem quando elas têm medo. Numa empresa, se o patrão impuser o medo, a pessoa obedece mais facilmente. Numa família, se os pais e mães colocarem medo na criança, a criança obedece mais facilmente. Na religião, se elas colocarem medo,
a criatura obedece mais facilmente e contribui financeiramente mais. Então a gente precisa saber o lugar da gente nesse universo. Feito esse preâmbulo, esse início de conversa, e o tempo passa tão ligeiro, como dizia um velho colega de trabalho meu, o tempo ruge. Eu nunca soube ao certo e não quis perguntar se ele não sabia o que era urge, de urgência, ou se ele só fazia para dar risada mesmo. Ou como uma velha conhecida que dizia nos dias de muita correria, nos dias muito acelerados, ela dizia: hoje está um corrimento, que Deus me livre. Então tem essas coisas, né? Então, como o dia está corrido, o relógio avança rapidamente lá, eu anotei algumas coisas. Para nossa felicidade, muitas instituições sérias no mundo estão trabalhando a espiritualidade. Há muito estudo em cima disso. Muitas universidades, inclusive brasileiras. A pioneira delas é uma da Bahia, a Universidade Estadual da Bahia. Foi a pioneira no Brasil quando ela implantou a disciplina Espiritualidade e Saúde em todos os cursos de saúde. E lá mesmo na Bahia tem a Faculdade Zarnes, a Faculdade UNEB, a Faculdade Amor e a Faculdade UESB. Todas elas têm nos seus cursos de medicina, espiritualidade e saúde. Porque compreenderam, assim como a gente compreende, a OMS já disse há muito, que nós não somos um corpo. Todo profissional da saúde que for atender alguém não está atendendo um corpo, está atendendo um ser complexo que é no mínimo um corpo, no mínimo a mente e um espírito. E saúde não é ter saúde apenas do corpo, como diz a Organização Mundial da Saúde. Ter saúde é estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Porque nós somos tudo isso. E aí eu pergunto para vocês, e no final da conversa, se eu me lembrar, eu perguntarei de novo. Deus perdoa? Guarda essa pergunta. Deus perdoa? Os momentos em que a gente guarda ressentimento, onde surge o ressentimento e surge a raiva, produz o cortisol, que é uma substância que o organismo gera, em que em certo ponto é necessário para a sobrevivência, um momento de estresse, de atenção, um momento de raiva, de prevenção, de precaução, um momento que antecipa uma ação. É preciso uma energia. Só que se a gente se agarrar e permanecer muito tempo nesse estresse, nessa raiva, isso passa a ser doença. E a raiva e o estresse que produz o cortisol também ajuda a engordar o corpo, ajuda a ter doenças cardiovasculares, entre outras tantas. E aí desses sentimentos surge também a mágoa e surge o ressentimento, que a médio e longo prazo vão gerar depressão e, por final, se não curar isso tudo na alma enquanto não passou para o corpo, pode gerar o câncer, que é uma das piores. Por isso que fala-se que o câncer é uma das doenças que mais liberta a alma. Acaba com o corpo, mas cura a alma. Aquele que passa por um processo de câncer, desencarna por causa de um câncer, ao chegar do outro lado terá aliviado pelo caminho multidões dos seus pecados. Porque o sofrimento foi tanto que foi um processo de expurgo, de aprendizado muito grande. Mas que ninguém deseja passar por isso, né? Porque é muito grave. O perdão, alguns têm dificuldade de compreender e confundem com esquecimento. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Perdão é uma coisa, esquecimento é outra. Imagine se eu esquecesse as coisas, eu teria um problema de demência mental. Quem sabe uma degeneração, um Alzheimer ou coisa desse tipo que ninguém quer ter, não é? Então perdoar não é esquecer. Perdoar, como a psicologia em si ensina, é ressignificar aquela dor que eu sinto em relação ao outro pelo mal que eu acho que ele me causou. Lembrando sempre, se alguém disser alguma coisa que me machuca, é porque aquilo que foi dito encontrou em mim uma sombra que precisa ser trazida à luz. Então, o nosso adversário, quando diz algo que nos machuca, ou faz algo que nos machuca, disse no tempo certo de dizer, no tempo que eu estava pronto para curar o meu problema interior.
Se eu senti o golpe daquilo que foi dito ou feito em relação a mim, é porque eu precisava e estava maduro para sentir aquele golpe naquele momento. Eu já estou em condições de curar aquilo. Senão, nem sentiria. Se alguém me chamar de feio e me ofender, não, vamos mudar, porque isso fica muito óbvio, né? Se alguém me chamar de, sei lá, de mentiroso, ou qualquer coisa pior, e eu me ofender, é porque eu ainda tenho um tanto da mentira ou dessa outra coisa dentro de mim. Aí tocou no meu orgulho, e aí eu me ofendi. Então eu só me ofendo quando a pessoa fala de alguma coisa que é verdade, alguma coisa que está dentro de mim. Aí me machuca porque tocou naquilo. Se tocou naquilo, é a hora de eu olhar para aquilo e parar de olhar para aquele que disse. Mas a gente quer atacar e contra-atacar aquele que disse a coisa que não gostamos de ouvir. Quando o ensinamento correto é: olhe para você e pergunte-se por que eu senti raiva quando essa pessoa falou aquilo. Por que doeu em mim isso que a pessoa disse? Se doeu, é porque tocou em algo em mim que precisa ser olhado. E o que precisa ser curado não é o outro. Ou talvez seja o outro, mas não é papel meu curar o outro. O papel meu é curar a mim mesmo. Então eu preciso olhar para dentro de mim e tentar saber no que eu fui tocado. O que aquilo que foi dito alcançou em mim que precisa ser olhado. E aí eu começo a olhar para mim e me perguntar: por que eu fiquei nervoso no trânsito quando alguém me cortou? Por que eu me irritei tão facilmente? Por que me deu esse desejo de retribuir a ofensa? Isso é vingança. Por quê? Não é? Se alguém me chamar de fofoqueiro e eu me ofender, é porque de fofoca eu entendo. Se eu não soubesse o que é fofoca, eu não ia me ofender. Se alguém disser: tu é um ser quântico, eu me ofendo. Mal é mal, sei o que é quântica. Li alguns livros, estudo algumas coisas, mas de modo geral as pessoas não sabem. Então vai se ofender por causa disso? Não, não vai se ofender. Agora, se chamar de fofoqueiro ofende, por quê? De fofoca a pessoa entende. Não é? Tem um ditado, eu já disse aqui, milenar, muito antigo, que diz: eu só conheço o que eu reconheço. Não, melhor, eu só reconheço o que eu conheço. Esse é o ditado certo. Eu só reconheço o que eu conheço. Então, se eu reconheço que quando alguém me chama de fofoqueiro, se eu reconheço a fofoca, é porque eu conheço a fofoca. Ou ela habitou muito em mim e já não habita mais, então eu entendo dela, ou ainda ela está comigo. Se eu me ofendi, é porque ela está comigo. E aí o que eu tenho que fazer? Em vez de criticar o outro, querer condenar o outro, eu tenho que olhar para mim e tentar curar essa fofoca, esse orgulho, essa coisa que está dentro de mim, não é? Não perdoar é para manter o outro em débito, para ter o outro sob controle. Quando a gente não perdoa o outro pelo que ele fez de errado, a gente quer exigir do outro a perfeição. A gente quer exigir do outro virtudes que a gente ainda não conquistou para a gente. Como disse Chico Xavier, eu não tenho o direito de exigir de ninguém virtudes que eu ainda não conquistei em mim mesmo. Mas quando a gente não perdoa, é como se a gente quisesse, consciente ou inconscientemente, a gente quisesse manter o outro sob domínio. O outro está me devendo. Eu quero que o outro se sinta culpado porque ele me ofendeu. Às vezes, dentro de casa, isso é muito comum. Muito comum. E às vezes a gente pune aquele que disse uma coisa que ele não gostou com o silêncio, com a indiferença. A gente pune o outro. Mas nos lembremos, né, de que se a gente se ofendeu, é porque a gente tem alguma coisa que precisa ser curado dentro da gente. E nem sempre o que o outro disse fala sobre nós. Nem sempre o que o outro disse para nós é sobre nós. Na maioria das vezes é sobre ele mesmo. Porque o que o outro diz simplesmente projeta quem ele é. Não necessariamente quem nós somos. Então, por que nós vamos nos ofender com uma projeção do outro? Eu vou entrar na vibração do outro e sofrer a dor do outro que projetou em mim? Mas se aquele problema é do outro, porque eu sofro com o problema dele? Ele tem que se entender com aquilo. É dele, eu não vou pegar. Se alguém diz: tu és um fofoqueiro,
e eu me ofendi, é como que eu peguei aquilo para mim. Bom, se eu peguei, agora tem que dar conta, tem que saber o que fazer com isso. Não é? Não perdoar, então, é manter o outro sob controle, sob o nosso jugo. Está me devendo. Eu posso te olhar de cima para baixo. Está me devendo. Para o outro se sentir culpado. E quantas vezes o outro pede perdão e pede desculpa e a pessoa é incapaz de dizer eu te perdoo. Ainda tem esse agravante, né? Não perdoar é para castigar o outro pelas ofensas que ele lhe causou. O poder terapêutico do perdão na perspectiva espírita reside na sua capacidade de curar a alma, libertando-nos do peso do rancor, da mágoa e do sofrimento emocional que estes sentimentos geram. O perdão, segundo o Espiritismo, é um ato de amor e compaixão que nos permite avançar no nosso desenvolvimento espiritual. Nós só avançaremos espiritualmente, e lembremos-nos, nós estamos aqui no corpo em provas, todos os dias, todos os instantes, para a gente crescer, para a gente evoluir espiritualmente. Não há outra razão da gente estar no corpo. É para isso. Tudo o resto é meio para a gente alcançar esse propósito principal da evolução espiritual. Então você trabalha, você compra coisas, você faz amizade, você casa, gera filhos, paga boleto, e tal. Tudo isso serve para um propósito só, para a tua evolução espiritual. Nós temos que, ao deixar o corpo, sair melhor do que quando entramos no corpo. Quando a gente voltar para a pátria espiritual, que é o lugar da onde a gente veio, a gente precisa retornar melhor do que quando a gente ingressou no plano físico. Bem melhor. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso propósito principal. O perdão, ele age terapeuticamente quando ele nos liberta do sofrimento causado pelo rancor e pelo desejo de vingança. Porque às vezes a gente tem um desejo de vingança e não executou a vingança. O que é melhor ainda, né? Ainda não executou, mas tem o desejo de vingança. É como aquela coisa, o cara diz, mas eu não sou vingativo. Mas aí numa rodinha de conversa, também já disse isso aqui certa vez, numa rodinha de conversa, então está se falando de alguém, falando bem de alguém. Ah, fulano fez uma casa nova, fulano, olha só, fez um curso, não sei o quê, aprendeu tal coisa, está progredindo na vida. Aí a pessoa diz, mas não sei de onde é que saiu o dinheiro para fazer essa casa nova aí. Sabe, aquelas insinuadinhas, aqueles strapzinhos que você enfia, aquele espinho, aquela cunhazinha, para tentar diminuir o outro. É uma forma de vingança. Moderna, sutilzinha, você não está esperando de tocar na esquina para dar um tiro no outro, nada. Não, mas se você puder difamar um pouquinho, você puder diminuir um pouquinho o outro, você só está retribuindo de uma espécie de vingança aquilo que ele disse certa vez que você não gostou. E ao invés de você curar a si mesmo, você está se vingando do outro. Então que a gente cuide muito, porque esse desejo de vingança e essa vingança é muito sutil. As minhas folhas são grandes aqui. O poder terapêutico do perdão ainda, ele é fundamental no crescimento espiritual, porque permite que nos aproximemos da perfeição e da paz interior. Quem não é capaz de perdoar não tem paz interior. Não adianta. E aí as pessoas vivem angustiadas, nós todos temos um pouco disso, não precisamos culpar ninguém, nos sentimos ansiosos, tristes, agoniados de diversas maneiras. Muitas vezes nós estamos precisando perdoar. E tem um detalhe muito importante que eu preciso dizer. Muitas vezes o perdão é para nós. O primeiro perdão precisa ser para nós. Quando a gente olhar para a gente e olhar e se perdoar. Mas eu fiz tal coisa, eu não fui um bom pai, não fui um bom marido, não fui um bom cidadão, não fui um bom empregado, eu cometi tal coisa, eu fiz tal coisa errada, por isso não sei o que lá. Meu pai morreu, não disse que amava. Eu disse, perdoe-se. O primeiro que precisa ser perdoado é você. Entenda que estamos num processo evolutivo espiritual. Somos todos aprendizes na escola da vida. Temos o direito, não o dever, mas de cair e de levantar-se. Para isso precisa perdoar, para tirar o peso de cima dos ombros da alma, não só do corpo. Então a gente se liberta e tem uma paz interior. Mas é preciso perdoar a si mesmo.
Pessoa que não perdoa a si mesma não sabe perdoar o outro e pode parar de pedir perdão para Deus. Nem peça perdão para Deus. Se não sabe perdoar a si mesmo, entendendo que é um processo de aprendizado e que aquilo que a gente chama de erro nada mais é do que uma oportunidade de crescimento. Foi um desafio, uma prova que foi imposta para o nosso crescimento espiritual e naquele momento a gente não conseguiu vencê-la. Mas enquanto a gente não vencer essa prova, ela vai se repetir, 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 até que a gente passe por ela. E a gente só muda de fase no jogo da vida depois de passar pelaquela prova. E ela se repete o tempo todo, e quanto mais ela se repete, mais dor ela provoca, até que a gente aprenda e supere aquilo. Então que a gente aprenda o auto-perdão. A gente precisa aprender o auto-perdão. Tem três, pode ter mais, mas vamos falar de 3 rapidamente, que o tempo ruge. Temos 3 características que fazem com que a gente se aborrece, que a gente se magoe, que a gente se ressinta facilmente. Uma delas, primeiro deixa eu dizer aqui que eu anotei, eu achei bonito, que eu vi uma frase bem legal enquanto eu me preparava. Porque para você perdoar, já disse antes, o que você precisa fazer primeiro é se ofender, não é? Antes da necessidade de perdoar, primeiro eu tive que me ofender. Se eu não me ofendi, eu não tenho que perdoar. Correto? É para entender essa lógica? Eu só preciso perdoar se eu me ofendi. Senão, não tenho que perdoar, não é? Segundo Francisco de Assis, a resposta para o perdão incondicional, ou seja, o perdão que você perdoa sempre. A resposta para esse perdão é se tornar inofendível. Ou seja, você não se ofende nunca. Por quê? Ou porque você está curado daquilo que te acusa, ou porque você entende que aquilo é uma verdade que joga luz sobre a tua sombra e é uma oportunidade que você tem de se melhorar. Se alguém disser uma verdade para você, em vez de se ofender, olhe para aquilo e diga, eu preciso me melhorar nisso. Normalmente os adversários da gente é que dizem isso, os amigos dão tapinha das costas e dizem, está tudo bem, acontece com todo mundo. Não, você fez uma coisa muito errada, moralmente, eticamente, mas o amigo dá um tapinha nas costas, não, mas é comum, acontece com todo mundo, veja esse mundo, como é que está, tem gente que vai muito pior. E acaba amenizando para você e você acha que não precisa daí se melhorar, não é? Então, as 3 coisas que nos levam ao ressentimento e à mágoa com muita facilidade. O egoísmo é uma delas. O egoísta é aquela pessoa que pensa dentro de uma lógica. Primeiro eu tenho razão, eu tenho a verdade, eu posso, eu mereço, eu preciso, eu tenho mais direito. E depois de mim, os meus aqui, os mais próximos, meu filho, minha esposa, aí dá tudo certo. Passou disso e ele for contrariado nisso ou mudou essa ordem, aí o egoísta se ofende. Se não for como ele quer, ele em primeiro, ele tendo razão. Porque muita gente diz, eu não sou egoísta. Sim, mas você quer ter razão o tempo todo. Não, mas eu não sou egoísta, mas você quer dar a última palavra sempre. Isso é egoísmo. Então, eu não estou nem falando das coisas materiais. Então, o egoísta é esse sujeito que precisa ser ele em primeiro lugar. Se não for ele em primeiro lugar, as coisas não estão boas. Vamos metralhar o adversário, vamos excomungar, tirar dos grupos, vamos banir, não vamos mais falar. Porque ele não concorda que eu seja o primeiro. O egoísta quer assim. E se não for assim, ele se ofende. E se ofende gravemente. O segundo é o orgulho. A segunda mazela, a segunda sombra que nós carregamos, e todos nós temos isso tudo, hein? Nós somos egoístas e nós somos orgulhosos. O orgulhoso significa que ele é melhor, enquanto o egoísmo significa que é tudo para ele primeiro. O orgulhoso já pensa que ele é o melhor que os outros. E ele precisa que os outros o vejam como ele sendo melhor. Necessariamente na prática, ele não precisa ser melhor. Mas ele precisa parecer ser melhor. Esse é orgulhoso.
Quando ele não é reconhecido como o melhor, aí ele se ofende. Aí ele se ofende. Então, se o egoísta se ofende gravemente quando não está em primeiro lugar, o orgulhoso já se ofende gravemente quando ele não é reconhecido como o melhor. Mas ele não precisa ser o melhor. Ele aceita que ele não é o melhor, mas ele precisa ser reconhecido como o melhor. E aí tem um tantão de Narciso, né? E o terceiro é a vaidade. O vaidoso quer que todo mundo saiba que ele é melhor, assim como um tanto do orgulhoso, né? Se todo mundo não souber, não adianta nada. Então o vaidoso precisa que os outros saibam que ele é melhor, porque se não souber, não adianta nada. Não é? Então tem essas diferenças. O egoísta quer tudo para si, o orgulhoso acredita que é o melhor e precisa que os outros acreditem que ele é o melhor, e o vaidoso precisa que os outros saibam que ele é o melhor. Quando qualquer um desses aqui, e às vezes não, eu acho que sempre a gente é os três, em menor ou maior grau, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta e a gente é vaidoso. Por isso que a gente se ofende tão facilmente. Por isso que a gente carrega mágoa. Por isso que a gente adoece. Porque todo esse sentimento, toda essa gestão, essa má gestão das nossas emoções, essas coisas mal resolvidas em nossas vidas, cedo ou tarde, elas vão apresentar a fatura, elas vão apresentar a conta através da dor física. Então a gente tem a oportunidade de curar essas coisas enquanto elas ainda estão no campo sutil da alma, porque antes de ser doença do corpo, tudo isso é doença da alma. Se a gente curar antes, ela não vira doença do corpo, mas elas se tornarão doença do corpo se não forem curadas pelo amor. Aí sim a gente vai aprender a curar pela dor. Como é o mais comum, né? Primeiro tem que doer para depois a gente melhorar. Então, para o vaidoso, parecer ser melhor já é suficiente. Não basta necessariamente ser melhor. E assim vai, então, né? Então, vejamos lá, só para recapitular, para encerrar. O egoísta, se não tiver tudo para si, ele se ofende. O orgulhoso, em qualquer momento que você não o trate como o melhor, ele se ofende. O vaidoso, como ele espera que todos reconheçam a sua superioridade, quando alguém não reconhece o que acontece, ele se ofende. Então, se você for vaidoso, orgulhoso ou egoísta, você não se ofende. Se você não for orgulhoso, não for vaidoso, nem for egoísta, você não se ofende e não precisa perdoar ninguém. Porque o perdão incondicional já é um fato. Eu vou repetir. Se você não for orgulhoso, nem vaidoso, nem egoísta, você não se ofenderá. E aí não haverá perdão para ser dado. E como você não se ofende, portanto, não há o que perdoar. Se tomarem o teu lugar numa vaga, se pularem na frente na fila do banco, se te traírem, te lograrem, mentir a teu respeito, te caluniar, tirar vantagem em cima de você, sei lá, qualquer coisa. Se isso te incomoda, é porque você precisa rever as suas coisas internas. Porque, na verdade, precisamos entender que isso nunca foi entre os outros e você. Mas foi entre você e foi entre você e Deus. Sempre foi assim. Nunca foi com o outro o teu dilema. A tua luta, a tua grande batalha não é com o outro. É consigo mesmo. Então, é com Deus que você tem que tratar e não com os outros nessas situações. E se você muda a forma, se você ressignifica aquela dor, aquela mágoa e transmuta aquela energia em algo positivo, olhando aquilo como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de desafio de se melhorar, você não vai esquecer o que aconteceu. Porque o perdão, como disse, é diferente de esquecimento. Você vai lembrar do que aconteceu e tomara que lembre até o último dia da sua vida. Mas se você lembrar daquilo achando graça, você está curado.
Se você lembrar daquilo achando que infantilidade, então você está curado. Mas se você lembrar com algum resquício de dor, de desconforto, é porque ainda não está curado, né? Ainda não passou. Então é preciso mudar a forma, ressignificar, dar um novo sentido para aquilo que aconteceu. Você realmente se ofendeu? Se alguém disser alguma coisa, então precisa curar. E aí você precisa pensar no porquê você se ofendeu. O que você precisa curar em si mesmo. A chave para mudar isso está no exercício da prática incansável da humildade. Jesus nunca se ofendeu. Leia o Evangelho com atenção e você verá que Jesus nunca se ofendeu. Em nenhum momento ele se ofendeu, porque era um ser iluminado, um ser perfeito, não é? Agora vejamos para terminar. Se para perdoar é preciso antes se ofender, se para se ofender é preciso ser egoísta, é preciso ser orgulhoso, é preciso ser vaidoso, aí eu repito a pergunta para vocês ir para casa pensando: Deus se ofende? Deus precisa perdoar? Adianta pedir perdão para Deus? Ele se ofendeu? Aí cada um tira suas próprias conclusões. Eu agradeço demais a paciência de vocês. Desejo muita paz em seus corações. Muito obrigado.